Então, vamos lá. Eu vou começar, antes de mostrar quais que são os artigos que estão em andamento, eu vou começar dando um apanhado geral sobre como a gente escreve um artigo e como a gente escolhe onde publicar, porque às vezes isso é a dúvida de muitos, a gente não sabe nem por onde começar. Depois que o artigo está escrito, a gente tem que definir para qual revista que vai mandar. Então, para a gente escolher a revista, a gente também tem que escolher com sabedoria, porque não são todas as revistas que aceitam todos os tipos de desenho de estudo, e também não são todas as revistas que vão se interessar por aquele assunto. Então, é bom a gente sempre direcionar direitinho, para não perder tempo de ficar enviando para a revista, depois tendo que adequar, enviando para a revista errada, porque quanto mais assertivo a gente for na hora da publicação, menos chance de não ser aceito, né? Então, quais que são os segredos do sucesso para publicação? Primeiro é a escolha adequada da revista. Então, como que a gente vai fazer essa escolha? Tem um portal que eu mostrei para o Dr. Faiez que chama Jane, né? Se a gente colocar Jane no Google, vai aparecer para a gente abrir esse site. E aí, como é que a gente faz? Ele abre uma caixinha de texto e a gente coloca nessa caixinha o título do nosso artigo. Então, com o título do nosso artigo, a gente vai lá embaixo em Find Journals, lá embaixo, ali à esquerda, clica e ele vai dar para a gente todas as possibilidades de revista que podem ter interesse para o título daquele artigo que a gente colocou. Aqui nesse próprio painelzinho ele já mostra a influência da revista, então a gente vê revista 0.7, 2,5, 3.4, e aí, se for do nosso interesse, a gente pode clicar aqui na esquerda, no show, para ver quais artigos que têm similares, que já foram enviados para aquela revista, se realmente a nossa proposta ela se adequa com o objetivo daquela revista. Então, assim, é só para a gente ter um auxílio, né, uma ferramenta de auxílio, que aí é um problema a menos para a gente ir pensando, porque às vezes abrir revista por revista fica difícil para a gente. Então, com esse aplicativo, a gente consegue se direcionar para saber para onde que a gente vai conseguir enviar. Então, depois que a gente escolheu a revista, a gente vai entrar no site daquela revista e a gente vai avaliar qual que é o tipo de publicação que é aceito como opção naquela revista que a gente deseja. Então, normalmente, em todas as revistas, a gente tem as informações para os autores. Nas informações, a gente consegue ver se a revista aceita estudo original, se aceita revisão sistemática. Muitas revistas, gente, não estão mais aceitando relato de caso, então é muito bom a gente olhar antes de enviar relato de caso, principalmente. Essas revistas, as mais bem conceituadas, né, praticamente não estão mais aceitando muito relato de caso, não. Só se for assim, uma raridade mesmo, aí eles colocam. Normalmente eles vão frisar, a gente só aceita se for uma comorbidade muito rara, ou então com um objetivo de um tratamento novo, alguma coisa assim. Então, depois que a gente escolhemos a revista, vimos que a revista aceita o tipo de estudo que a gente fez. A gente tem que adequar a formatação para aquela revista. Então, aqui é um exemplo da Otology e Neurotology, são os tipos de artigo que eles aceitam, e aí eles vão definir qual que é a estrutura, qual que é o limite de palavra, porque também tem limite de palavra. Por exemplo, a gente vê que para relato de caso, 1.500 palavras. Se for um artigo original, 3.500 palavras. Número de figura, número de tabela, tudo isso vai influenciar e é bom a gente olhar tudo isso antes de querer enviar. Depois que a gente olhou, aí a gente vai adequar. Essa revista só aceita figura em PDF, ou essa revista tem que mandar o título separado. Então, a gente faz tudo certinho para ter, de novo, menos chance de ser negado. Então, aqui é só um exemplo que eles colocam, né? Todos os serviços colocam. Como é que tem que ser a formatação, o que tem que ter de título, de conteúdo, etc. Só para a gente se direcionar bem direitinho na hora de escrever. Isso é bom, gente, até mesmo antes de você começar a escrever o seu artigo, você pensa qual que é o seu objetivo, para onde você quer mandar, e já faz do jeitinho que tem que ser, porque aí poupa um trabalho para você. E aí, como escrever a carta pro diretor, né? Pro editor-chefe lá do jornal. Então, o que você vai procurar?
quando você entrou na revista, você vai procurar qual que é o nome do editor. Então, você vai tentar sempre chamar o editor pelo nome e você vai definir quais você vai vender o seu peixe, né? Então, você vai falar para ele por que ele deve ler, que isso aqui é para ele poder ler. Por que ele deve ler seu artigo? Então, você vai falar, é um caso raro, é um caso que você acha que vai trazer contribuição para a literatura, é um caso, às vezes você propõe alguma intervenção diferente, você viu um tratamento específico, ou um exame de imagem diferente. Então, assim, tudo que for de novidade, de diferente, é bom você colocar nessa carta. Porque é isso aí que vai abrir a porta para ele poder ler seu artigo ou não, porque na maioria das vezes nem lê, né? Então, os artigos em preparação. Então, agora eu vou falar dos meus. Eu tinha uma paciente, um relato de caso de uma paciente que ela tem doença priônica, né, CJD, e ela abriu o quadro dela com um episódio de tontura, de vertigem. Então, é um caso raro, né, que chega para a gente no consultório de otorrino, uma paciente com tontura, você vai lá, pede uma ressonância e vem com lesão no núcleo da base. Então, isso é super raro, para a gente saber fazer diagnóstico diferencial para essas tonturas atípicas. Então, é um caso que eu achei que pudesse ser digno, né, de ser escrito. A gente tem documentado ressonância, os outros exames dela, e eu enviei ele ontem para publicação. Eu estou com mais 3 artigos em preparação. Um artigo é do Dr. Fayez, que é o de tumor de células gigantes no osso temporal. Ele já está prontinho, eu só estou editando, passando, formatando e terminando de fazer as adequações do inglês. Tem o caso da Luísa Roseni, né, que todo mundo participou, que era um meningioma de nervo facial. Ele está em construção já, esse artigo. E tem a minha tese de mestrado, que ainda está em coleta de dados, né? Então, são esses 3 artigos que estão em andamento para preparação. E aí... Ó. Quero elogiar a Luísa, como sempre, quando ela fica responsável por apresentar uma aula, ela não dá aula, ela dá um show. Eu acho que todo mundo tem que concordar que a apresentação dela foi super didática e deve ter ajudado muito a todos, não é? Luísa, eu só queria, antes de passar para o próximo, só comentar uma coisa assim. Olha aqui, ó, lá no Jamie, que aliás eu acho super bacana, mas assim, você já se interessou a saber o porquê dessa... Quais são os critérios que esse portal usa para a influência do artigo? Porque olha aqui, ó, essa é o BMC, não é a British Medical... acho que Neurology. Não, Fayez, é diferente. Você está falando dessa BMJ, ó, da quarta, né? Que é British Medical Journal. Então, ela não tem a influência do artigo. Ela é super na top. verdade, é BMJ Case Reports. Vocês perceberam que ela não tem a influência, enquanto que outras que ela considera elevada, não, JAMA realmente 3.4. Mas, assim, é uma ajuda e tanto. Não sei se vocês curtiram isso aqui, mas eu achei super, super bacana, super prático, tá? Eu queria agora, da Luísa, eu queria agora passar para os nossos alunos de doutorado. Mas antes de passar para os nossos alunos de doutorado, eu queria ouvir da Thaís Abrão o que ela acha da questão do comprometimento dos nossos alunos. E depois eu queria ouvir do professor Carlos Augusto também. Opa, estava desligado. Eu concordo com isso, que até por exemplo, para o departamento ficar conhecido, e eu acho que tem que publicar até para maturidade, né? Por exemplo, está no mestrado para ir aprendendo. O que é necessário para se publicar um artigo, qual que é a importância. Por exemplo, a Luísa estava falando de relato de caso, que quase não é aceito numa revista. Às vezes, se conseguir transformar esse relato de caso numa revisão sistemática, mudar algumas coisas, já faz com que esse artigo seja publicado. Então, vai trazendo maturidade tanto para o aluno e para a gente, com certeza, né? Que é super importante. E a forma de ser reconhecido, continuar tendo as vagas tanto para alunos de mestrado quanto para doutorados, né? É imprescindível essas publicações.
Doutor Carlos, o que o senhor acha em relação à produção científica e comprometimento? Eu acho que os cursos de mestrado e doutorado visam exatamente formar pesquisadores científicos. Então, o foco desses cursos é exatamente na produção científica, né? O aluno não basta ele fazer os cursos, pegar crédito, ele tem que produzir, tem que escrever do zero bons artigos científicos. Isso é difícil, não é fácil. Hoje em dia, para você publicar numa revista boa, é muito difícil, dá muito trabalho. Então, esse comprometimento, essa entrega, essa vontade de fazer é fundamental. Se o aluno não tiver essa dedicação, essa vontade de produzir cientificamente, de pesquisar e de escrever o trabalho, então ele está no curso errado. Não é esse o objetivo do mestrado e do doutorado. Então, você está completamente certo. É preciso, é fundamental que cada aluno produza artigos originais e consiga publicar em revistas razoáveis. Isso não é fácil. Hoje em dia, para publicar numa revista boa, está cada vez mais difícil por causa da concorrência, né? Tem muita gente produzindo e mandando artigo para lá. Então, é isso aí. Você está completamente certo na sua reivindicação. É isso aí. Então, agora vamos da Luísa, vamos passar agora para os alunos de doutorado, os mais próximos de defender. A Pauliana está conosco? Não. Enquanto a Pauliana não fala, eu queria tirar uma dúvida com a Luísa, doutor Faez, Raíssa. Fica à vontade, Raíssa. Esse Jane, né? Acho que é Jane, como é que chama? Ela indica também, Luísa, revistas brasileiras ou só internacionais mesmo? Indica a revista do mundo inteiro. Ah, que ótimo. Desde que sejam indexadas, né, Raíssa? Sim, porque eu acho que até a questão só para falar para todo mundo também, a questão da dificuldade de você publicar numa revista brasileira. Do mundo inteiro, olha aqui, ó. Revista de neurologia. Então, mas elas têm que ser indexadas, né? Sim, mas assim, a importância de falar também da revista brasileira, porque eles demoram muito para responder aqui no Brasil. Eu mesmo enviei minha revisão. Não, é no mundo inteiro, Raíssa. Eu vou te dar um exemplo. A nossa estagiária de pesquisa, André Perdigão, ontem me mandou um e-mail dizendo o seguinte, falou, ó, a gente submeteu o artigo, só que tem um problema. Eu falei, qual o problema? Na verdade, ela falou assim, ó, tem duas coisas. Eu falei, quais são as duas coisas? É o seguinte, se você envia o artigo, eles te pedem 6 meses para a resposta. Só que se você paga um FII a mais, eles te respondem até 3 semanas. Nossa, olha, porque eu enviei a minha revisão em fevereiro, aí eu enviei para a CODAS aqui do Brasil, eu só vim ter resposta basicamente lá para outubro. Demorou muito, assim. É uma falta de respeito, né? Aí eu estou até pensando, eu enviei agora para a revista da PUC de São Paulo, e se realmente não for aceito de novo, eu vou ter que ver uma internacional, uma de fora mesmo, para adiantar, porque está demorando muito para publicar. Sim, você tem que correr atrás. Na verdade, olha a situação. As revistas científicas exigem do pesquisador ética. Ética em pesquisa. O que significa ética em pesquisa? Você não pode submeter o seu projeto científico em 5 revistas científicas e depois esperar, poxa, para pensar. Sim. Esperar, não, a que saiu primeiro, eu aceito. Não pode, isso é antiético. Não. Por que isso é antiético? Primeiro, porque as revistas elas pedem para que você faça uma espécie de juramento, ou seja, você se compromete em confirmar que a sua pesquisa é original e você está enviando apenas para a nossa revista, você tem que clicar lá, sim, eu aceito, estou de acordo. Sabe por quê? Existe o trabalho dos revisores do outro lado. Tem pessoas que vão passar 2, 3... Tem gente que leva uma semana para revisar um artigo. Usualmente são 2 revisores por revista. Então, você imagina quanto trabalho desnecessário você criaria
em tomar uma atitude antiética de querer acelerar a publicação para o autor. Então, assim, não tem jeito. A gente tem que respeitar. A gente tem que escolher uma boa revista e manda para aquela. Sim, eu fiz isso, aí eu tive a resposta deles em outubro, quando foi agora, eu enviei novamente Isso é para muito triste, né? Levar São Paulo. 8 meses, você mandou em fevereiro, recebeu a resposta só em outubro. E o Sim. pior, tem revista que leva 8 meses para falar assim, foi rejeitado. Pô, por que não falou logo? Pois é. Eu sou Mas- editor da Brazilian Journal. Se tem uma coisa que me irrita, eu bato o olho, não gostei do artigo, rejeitado, acabou. Segue a tua vida, publique em outras revistas, você libera o autor para seguir adiante e rapidinho ele publica em outro artigo. exatamente. Mas essa demora é inexplicável. Nessa que eu enviei agora, da PUC de São Paulo, eu já tive outros artigos do tempo da minha graduação aceito. Aí, provavelmente, eu acho que eles aceitem, mas eu estou torcendo aqui. Tá, você tem que se lembrar que para você defender a sua dissertação de mestrado, a revista tem que ser indexada. Sim, ela é indexada, sim. Tá, depois É mostra aquela para mim. Distúrbios da Comunicação, da PUC de São Paulo. Tá. Depois mostra para mim, dá uma olhada sempre. A Luísa não falou do Qualis atualizado. Tá. Eu preciso que todos vocês tenham o hábito de pesquisar no Qualis atualizado, que é o que o nosso programa de pós-graduação neste momento utiliza. E assim, uma boa notícia é que o CAPES supervalorizou as revistas brasileiras. Então, para vocês terem noção, a Brazilian Journal, ela era B3, ela passou a ser B1. E a International Archives era B5 e agora é A5. Então, subiu muito. Então, valorizou as revistas brasileiras. É porque agora é unificado, né? Acho que a Fernanda colocou um dia. Qualis unificado. E valorizou demais as revistas brasileiras. Então, vamos lá. Alice Takeuchi está conosco? Tô. Pensei que era Como é que está o artigo mim. científico, Alice? Alice, Calma, antes que eu me esqueça, o seu projeto de tese foi aceito no GICA. Eu preciso que você me envie a apresentação, que eu vou mandar fazer uma tradução para o espanhol científico para eu poder apresentar em espanhol. Tá. Foi aceito. Só a apresentação de PowerPoint. A apresentação de PowerPoint. Por favor, você recebeu o e-mail de aprovação? Recebi. Quantos minutos? Eu te mandei mensagem. Me mandou. Quantos minutos? Não sei. Doutor Faiez, eles não colocaram o tempo de apresentação. Tem que fazer a apresentação de acordo com os minutos lá, Thalys. Por exemplo, se for... manda a apresentação que eu vou traduzir para o espanhol. Que eu vou, na verdade, ter uma empresa que o próprio Congresso ofereceu para fazer essa conversão para o espanhol científico. Tá bom. Mas acho que é tipo 10 minutos, é bem rapidinho, né? Então são 15 slides. Tá. Não, beleza. Bom, então deixa eu falar dos meus artigos. O primeiro é esse aqui, que foi uma revisão sistemática sobre audição no ruído e desenvolvimento de fala e implantes bilaterais, simultâneos ou sequenciais. E aí a gente já mandou para essas 3 revistas e foi tudo negado. E aí, assim, tem alguma coisa estrutural, sabe? Que não tá bom, que precisa rever. E aí eu parei de mexer nele quando eu comecei a fazer a qualificação, mas precisa retomar, sabe? E, tipo, reler com a cabeça fresca para ver os pontos falhos. Esse é o primeiro. O segundo é um relato de caso de uma paciente que eu atendi no consultório, que
a queixa principal era uma tontura, mas aí, nossa, escrevi o nome do Tiago errado aqui, mas era um infarto de bulbo, que na verdade a clínica era toda cerebelar. E aí tá 80% escrito, mas derreteu metade do meu cérebro para conseguir, enfim, né, juntar a fisiopatologia, o quadro clínico com os exames vestibulares, que não estava batendo muita coisa. Então, porque vai ser um artigo muito anatômico, de neuroanatomia, e aí eu estou pensando em procurar algum residente da neurologia, assim, para me ajudar, sabe? Porque eu cheguei num limite, assim, de conhecimento mesmo para conseguir descrever, foi até onde eu dei conta. E aí eu até pensei nesse título, né, de um caso, sei lá, de um caso complicado de infarto medular, se apresentando como uma síndrome cerebelar, porque na ressonância não tem alteração nenhuma de cerebelo, é só de bulbo, mas os sintomas são todos cerebelares. E a tontura, né? Por isso que veio para mim. E o último é o artigo do meu doutorado, que é o Hearing Noise Test e o componente de interação binaural de potenciais corticais nos usuários de implante coclear bilateral, que aí, assim, tá pronto, precisa formatar no formato de artigo, né? Mas ele está praticamente todo escrito. E aí é isso, daí esse ano vai ser o ano de correr atrás. Alice, todos os três me pareceram extremamente interessantes. Todos os três vão ser... a gente não pode dizer que vai ser fácil de publicar, que muitas vezes a gente pode se surpreender, mas assim, assim, são muito interessantes. Do ponto de vista acadêmico, é super, super interessante. Então, o que está faltando aí, pelo que eu entendi, é respirar fundo e dedicar um tempo aí para poder aquela coisa de obra de arte, daquela finalizar e falar, nossa, que orgulho que eu tenho desse artigo. Isso aí vai ficar para a memória. Mas, assim, a gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que tirar esse... E assim, já está tudo começado. Tipo assim, o primeiro artigo já está escrito, o segundo está uns 80%, falta essa pincelada, e o último está pronto também, né? E aí é isso. Vamos tirar um tempo aí esses próximos meses e vamos adiantar isso. Vale a pena. Eu tenho 2 coletas que eu estou fazendo, assim, de paciente que eu atendo. Uma é de COVID, eu pergunto se usou cloroquina, e se teve piora da audição, né, dos pacientes do CEAL, que já são pacientes com perda auditiva. E outro eu estou aplicando THI nos pacientes de lá que se queixam de zumbido, e aí eu passo Calman, não sei se você já ouviu falar, que é um fitoterápico, que ele tem 3 formulações, ele tem passiflora e mais umas 2, que na neurologia a gente usa muito em criança até, para agitação, melhorar sono e tal. Então, assim, é um fitoterápico, é um calmante bem seguro. E aí eu aplico o THI antes e depois, sabe? Além de dar aquelas informaçõezinhas básicas de zumbido. A minha ideia era tentar fazer alguma coisa assim. Sei lá, é possível conduzir zumbido com pouca tecnologia, assim, sabe? Baseada só em informação e em uma medicação acessível, né? Que não tenha muito efeito colateral, enfim, para ver se tem resultados. O do Covid, eu já tenho 60 e poucos pacientes catalogados. E o do THI tem uns 20. Então, assim, se alguém animar, porque eu não vou fazer isso agora, porque eu preciso terminar esses 3. Mas se alguém animar de pegar esses dados, me fala, que daí a gente faz junto. Não, eu tenho uma estagiária de pesquisa novata que acabou de entrar, Alice, que ela podia
te ajudar, tanto na coleta como na revisão sistemática do assunto, e ela pode ajudar, sim. Eu então, vou daí qualquer coisa colocar ela em fala para ela falar contato com comigo. você. Tá, Vou colocar ela em beleza. contato contigo, tá bom? Então tá bom. E vamos dar uma... Tira um tempo aí para a gente concluir esses 3 artigos, tá? Tá bom. Alice, se você precisar de Até ajuda quando na você- coleta, você pode contar comigo também. Tá bom, Larissa. Obrigada, viu? Eu, como eu tô só com 2 em Mas- andamento, eu também estou precisando produzir, então pode contar comigo. Depois a Obrigada. gente conversa, então. Já pode passar um projeto para Larissa Clarity. Beleza. Ok? Então vamos lá. Pauliana, tá aí? Pauliana chegou? Então vamos para Fernanda. Como é que estão os artigos, Fernanda? Oi, doutor Faiz, boa noite. Boa noite. Vou colocar aqui a minha tela. Tá com o Golden Gate atrás de você aí, Fernanda? Aparecendo para vocês? Sim. Então, eu já defendo, termino esse ano, né? E aí, dessa tese, nós conseguimos 2 trabalhos. Esse primeiro trabalho está praticamente pronto, só estou esperando o estatístico me responder para uma nova análise, colocar em inglês, e o artigo já está pronto. Falta só você ler em inglês, né, doutor Faíza, que eu já te mostrei, estava em português, que é uma análise do desempenho auditivo de crianças e adultos com implante coclear. Então, a gente está fazendo uma avaliação com um novo instrumento. Dessa pesquisa participaram 33 adultos e 17 crianças. Então, nós avaliamos 50 indivíduos, 63 orelhas. E nesse instrumento, nós avaliamos avaliação auditiva e da percepção de fala na cabine e um novo instrumento de avaliação do implante coclear. Então, esse é o artigo principal da tese, esse está pronto, e a revista... esse que é o primeiro. E aí, a revista escolhida vai ser a revista de pediatria. E a gente fez... Eu até olhei agora nesse site que a Luísa... Você está parada no primeiro slide, é isso mesmo? Isso, essa eu coloquei só um resumo. Esse é o artigo que está pronto, aquele que eu te mostrei, doutor Faiz. Eu até coloquei o título aqui do artigo, nesse site da Jane, e realmente aparece, né? A segunda revista que aparece é essa que a gente fez a escolha, no Qualis unificado, aliás, no Qualis CAPES geral. Antes ela era B1, e agora ela era B1, ela era B2 e agora ela é B1. É isso. Qual que é a revista? Da revista de otorrinolaringologia pediátrica. Brazilian Journal, é B1. Não. International Journal of Pediatric Otorrinolaringology. Tá, eu acho que você quer passar próximo slide, não? Não, esse aqui eu só... Parada no Brazilian Journal aí. Tá no Brazilian Journal? Tá. Tá Coloque a aparecendo apresentação, modo apresentação. Tá no slide 2. Passou agora. E agora? Agora passou. Mas mesmo tá. assim, Fernanda, ainda está no modo editar. Não está apresentando. Aqui tá para apresentar. Será que eu vou tirar e colocar... Clica na setinha lá no apresentar. eu coloquei... Deixa eu só interromper e colocar novamente. Só um minutinho. Agora foi. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Esse aqui é o primeiro artigo, o artigo geral da tese. E no site eles colocam que eles, em até 7 semanas, eles respondem. É uma excelente revista, Fernanda.
Eu acho que vamos mandar para ela mesmo. Excelente. Tá. E o segundo artigo é a outra parte do estudo, que aí foi onde eu tive a dúvida de como é que seria o desempenho das crianças e dos adultos. Então, nós avaliamos 33 adultos e 17 crianças. Essas crianças todas receberam implante coclear no idade precoce, e os resultados foram bem legais, assim, né? Nós observamos que as crianças estão super bem reabilitadas, conseguiram desempenhar os testes, e aí eu queria mostrar esse desempenho de crianças e adultos, né? Então, a gente tem um N grande, né, para comparar criança e adulto, e esse seria o segundo artigo. Esse ainda eu estou escrevendo, assim, eu estou ainda na discussão dele. E esse é o que a gente mandaria para a Brazilian Journal. Ok. É isso, da tese, então nós temos esses 2 artigos. Então, vamos dedicar tempo para escrevê-los, tá, Fernanda? Vamos adiantar. Tá bom. Ok. Fabiane está conosco? Quem mais? De doutorado? De doutorado são Pauliana, Fernanda, Fabiane E a Alice? E a Alice Takeuchi. E eu? São vocês 4. Então, só Alice e Fernanda que estavam hoje, ó. Então, Fabiane e Pauliana não apresentaram para a gente o andamento das publicações. E os alunos Estrelinha de pra gente, mestrado, né, Fer? os alunos de mestrado dos mais antigos para os mais novos, quem está pertinho de defender, os mais antigos. Eu sou a mais antiga, eu acho que eu e a Fabiane, nós entramos juntas. Não, de doutorado. Você e Fabiana. Isso. De doutorado E acho que, são as mais antigas. acho que a Alice entrou depois com a Pauliana, não foi isso, Alice? Foi. A Pauliana ainda entrou, acho que antes de mim. As mais antigas são Fernanda, Pauliana e a Fabiane, que entraram primeiro. Depois entrou a Alice. E de mestrado, então, vamos lá. Os nossos alunos de mestrado. Vamos. Fernando, como é que está o andamento da publicação? Posso abrir aqui, Fez? Por favor. Então, eu abri para mostrar principalmente o andamento aí, né, do artigo para a tese. Fiz um resumo aqui do que a gente está fazendo no momento. Eu estou tentando coletar mais casos, mas por enquanto tem 14, 15. Hoje eu atendi um paciente que dá para colocar. Eu estou elaborando a tese, fiz a introdução em métodos, mas preciso da análise estatística aí para dar prosseguimento. A ideia inicial seria 30 pacientes, mas eu acho que vai ser um pouquinho puxado aí para conseguir tantos pacientes. Tá um pouco difícil conseguir as imagens, que o paciente faça imagens adequadas, com um protocolo adequado. Então, estou um pouco travado nisso. Vou tentar dedicar mais tempo aí para isso, né? Reservei um horário, conforme você sugeriu, na quinta, comecinho da tarde, eu vou deixar mais reservado para atender esses casos. E quem puder encaminhar, quem puder mandar paciente, a Alice, que atende bastante, a Imenier, eu agradeço. A Thaís já manda, mas o pessoal que estiver na clínica puder encaminhar para fazer essa análise, eu agradeço, para aumentar esse N. Quinta-feira, Fernando? Hã? Quinta-feira? Quinta-feira à tarde, no começo da tarde. Eu vou... Casos de Menier, possível ou provável, né? Para estar mandando sempre para você. De produção, acho que eu fico devendo aí, o que a gente produziu, basicamente foram os 2 capítulos de livros, né? Mas de produção científica de artigo mesmo, eu estou devendo. Preciso dedicar mais a isso, reconheço. Vamos publicar. Mas tá bem, Fernando, eu vou me comprometer a te encaminhar
todos os meus pacientes, tem que todo mundo se policiar, todo mundo encaminhar os pacientes de Meniere para o Fernando. Você vai bater os seus 30, com certeza. Se o pessoal puder mandar aí, me manda que às vezes até cortesia eu atendo, sabe? Às vezes se tiver problema com... Então, pode mandar na quinta tarde, já deixei o horário reservado, começo da tarde. Beleza. Combinado. Por favor, todo mundo encaminhar os pacientes com Meniere. E tem alguma característica em especial? Não, né, Fernando? Todo paciente Não, com diagnóstico... com diagnóstico de Meniere. Tá bom. Um diagnóstico. Então, vamos Diagnóstico. lá, vamos ajudar. Vamos todo mundo te ajudar. Então, assim, aí preciso dedicar mais aí a publicar, pegar alguns casos. Tem alguns relatos de casos que eu já tô, que eu acho que dão relatos bons, que eu tô seguindo, que eu tô acompanhando. Vamos colocar na mesa e fazer. Por favor, por favor. Vamos publicar. Tá. Quem que é o próximo? Quem é o próximo depois do Fernando? A Isabela, a Alba. É a Isabela. Isabela? Oi. Tá aqui. Oi. Apareceu. Boa Vamos noite. lá, Isa. Como é que tá os artigos? Deixa eu colocar aqui. Estou no celular. Tá aparecendo a minha tela do celular? Não. Não. E agora? Continua, não. Apareceu? Então, acho que eu vou ver se eu consigo filmar o... Peraí. Apareceu agora, Isa. Apareceu? Ah, tá aparecendo? Ah, pronto. Tá aparecendo. Pronto. Olha. Pronto. Então, tenho aqui esse primeiro, né, tenho um artigo que foi aceito e 3 em andamento, na verdade. O que foi aceito foi uma revisão sistemática sobre a comparação entre as próteses de nitinol e não nitinol na cirurgia da autoesclerose, né, do estribo. E aí ele foi aceito em junho do ano passado, mas até agora não foi publicado, né, mas já foi aceito desde junho, que foi na International Archives. Ô, Isa, antes que eu me esqueça, volta aí no número 1. Esse artigo foi publicado e o artigo... Que eu não encontrei. Não. Estou dizendo assim, esse artigo foi aprovado, perdão. Ah, sim, mas, foi. assim, esse seu estudo era um estudo super bacana e que depois você entendeu que o outro estudo era melhor e realmente também está perfeito. Mas esse estudo que você estava conduzindo, vale a pena você seguir adiante com esse estudo aí também, publicar ele também, hein? Eu tinha mudado porque eu não ia conseguir um N suficiente e o tempo de acompanhamento, porque eu queria acompanhar durante 2 anos. Aí eu não ia conseguir um número bom, entendeu? Por isso que eu troquei. Entendi. Mas o N agora já deve estar grande, não? Já está já tá melhor. Aí, no caso, eu vou ter que buscar de novo esses pacientes, porque teve muitos que saíram, não voltaram mais para consulta. É o que a gente estava discutindo até antes, na outra reunião das 7, que é difícil fazer esse acompanhamento assim a cada 3 meses, 6 meses, porque muitos deles saem, né? Não voltam.
Aí, mas eu tenho que voltar, vou resgatar esses pacientes aí. Eu acho que vale a pena, um estudo tão interessante, e já estava Uhum. em meio caminho andado. Vou retomar. Bom, aí esse, então, eu estou esperando só a publicação mesmo, né? Que aí eu Ótimo. não teve mais resposta. Aí o outro, esse daqui é o que eu estava tentando também publicar, que tinha sido um relato de caso, né? De síndrome de Angelman. E aí eu mandei ele para International Archives também, mandei para Brazilian Journal, mas eles não aceitaram, né? Também tem algumas revistas, como a Luísa falou, que não aceitam mais os relatos, né? Como essas duas. Aí eu achei uma outra agora, que é... Deixa eu ver que nome é American Journal of Medical Genetics, que é já de uma revista sobre doenças genéticas, né? Aí eu vou organizar de acordo com os moldes deles para submeter também. De novo, né? Submeter de novo. Ótimo, submeta. Aí tenho da minha dissertação, né? Que é da síndrome de Armstrong, que eu vou ver também em que revista que eu mando. Por ser uma série de casos também, assim, como o doutor Carlos falou na outra apresentação, eu acho que vai conseguir publicar esse bem porque tem uma variação genética nova, né? Que não tinha sido publicada antes. Aí eu só vou ver qual a revista para mandar. Esse daqui. E tem uma que está em andamento ainda, que também é um relato de caso, que na verdade não tem nenhum relato no Brasil ainda, que é dessa síndrome de Meyer, que eu estou construindo ainda também. Então acelera. Ó, você tem uma aprovada e 3 excelentes projetos na sua mão para publicação, hein? Isso. Acelera. Muito bom, muito bom. Obrigada. Larissa Claret. Estão me escutando? Estamos. Eu estou sem câmera no computador, eu pus a câmera no celular, o outro no computador, tá uma bagunça aqui. Mas vamos lá. Eu vou só resumir, porque eu achei que tinha que apresentar um pouquinho mais sobre o artigo, então só vou resumir aqui. E aí, Tá enxergando alguma coisa aqui? Estamos. Então, o primeiro é o projeto da tese de mestrado, que foi uma avaliação da qualidade de vida, né, dos indivíduos com implante coclear bilateral, considerando intervalo igual ou superior a 4 anos. Que eu só vou passar, porque esse aqui ele já está pronto, a Fernanda até me deu uma ajudinha, né, Fernanda, esse fim de semana, sobre algumas coisas que ela acha que eu tenho que dar uma pincelada, mas esse aqui já está todo escrito, só passar aqui para frente. Que é só mesmo, doutor, é o que eu te mandei por e-mail, doutor, para a gente saber qual revista a gente mandar. Esse aqui já está todo escrito, o artigo todo pronto. E o segundo... Então, Larissa, amanhã eu vou estar no Instituto o dia inteiro. Dá uma passadinha lá em cima. Na hora que você acabar de manhã, sobe e a gente já define isso. Tá, beleza. Combinado. Porque esse aqui é só a gente ver qual revista que vai, para passar para o inglês e mandar. E o segundo é uma proposta de relato de caso, porque não saiu ainda a análise genética. Então, são 2 irmãos, são crianças, nasceram os 2 com perda auditiva neurosensorial profunda, bilateral,
Eles fizeram implante coclear bilateral na Unicamp, em São Paulo, e aí, doutor, eles foram encaminhados para o CRER, em Goiânia, sabe? Não tem nenhuma história familiar, só que ainda está na análise genética. Então, é uma proposta de relato de caso, porque a gente está esperando sair a análise genética desses dois irmãos. Então, a princípio é esse relato e o meu do projeto do mestrado, que já está todo pronto, só a gente enviar. Aí, por isso que eu falei para a Alice que se ela precisar de ajuda, eu estou à disposição, porque eu já estou com esses dois praticamente engatilhados, sabe? Tá. Então, vamos adiantar o teu artigo da sua tese. Beleza. Tá bom? Combinado. Então, tá bom. Então, amanhã, quando você puder, no final da manhã, você terminou de atender lá embaixo, sobe, que aí a gente adianta isso. Tá bom, eu passo lá, doutor. Combinado. Kelly Saad, como é que está o artigo? Boa noite, professor. Deixa eu ver como é que Boa eu abro noite, aqui. Kelly. Então, eu também vou... Deixa eu ver como é que eu... Uai, onde é que vocês estão? Ah, achei. É a minha tela não, né? Vocês Ainda estão não. vendo? Uai, peraí. Tem alguma coisa que eu estou fazendo errado aqui. Só um minuto. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos, Kelly. Conseguimos. Agora eu que não estou vendo. Peraí. Perdi aqui. Está em modo editar ainda. Dá para ver o slide, mas É porque você eu não tem estou que clicar para vendo. apresentar. Eu não estou vendo vocês. A gente está te vendo. Mas quando você põe para apresentar, você não vê a gente mesmo, Kelly. É que eu não estou vendo a tela do Zoom. Peraí, deixa eu ver onde é que vocês estão. Ah, é que ela desaparece, fica tipo uma tirinha assim na parte superior do computador. Aí. Tava lá, tava no lugar certo. Clica lá. Onde Kelly, está tem verdinho? tipo uma setinha verde. Ok. Aí, garoto. Aí. Não, então, nossa. Então, o meu projeto não é de otorrino. O doutor Faes gentilmente aceitou me orientar. E estava até pensando, doutor Faes, se o senhor não gostaria de sugerir que a gente tivesse um co-orientador, apesar de estar no final, né? Porque, assim, pode ser complicado até mesmo sugerir alguma coisa, não sei, mas depois a gente pode conversar sobre isso. O meu projeto é sobre a correlação de um biomarcador, que é o peptídeo natriurético atrial, tipo B,
e a avaliação por ecostrain, que é uma modalidade mais sensível de ecocardiograma nas distrofias musculares, mais frequentes na infância, que são de Duchenne e de Becker. Meu projeto está apresentado completo aqui, eu vou só colocar o andamento dele atual. Então, eu estou na fase da coleta de dados ainda. Meu projeto consiste em um segmento por 6 meses, uma coorte praticamente observacional de 6 meses, né? Um estudo observacional prospectivo. E eu estou ainda fiz a primeira consulta, teve o primeiro retorno, agora em março a maioria dos pacientes faz a coleta dos exames de 3 meses e em junho os exames de 6 meses. E tenho 28 pacientes incluídos, né? A ideia inicial era ter cerca de 50, mas eu não consegui. Os exames estão em andamento, né? Eu estou começando a escrever o artigo, fazendo a revisão, e, na verdade, fazendo a revisão também, me interessei por fazer uma revisão sistemática, na verdade, 2, né? Tanto com relação direta ao tema, né? Do valor preditor desse biomarcador, né? Para disfunção miocárdica, quanto dos resultados de um tratamento específico, que é um tratamento gênico, né? E que não se sabe ainda bem ao certo quais são os efeitos cardíacos, porque ele demonstrou melhorar em uma parte dos pacientes a parte muscular, mas a gente ainda não sabe bem quais são os efeitos potenciais cardíacos desse tratamento, né? Que é com a talurena. Então, são 3 artigos que eu preciso andar, né, até o meio do ano com eles para escrever. Seriam 2 revisões e o próprio artigo do mestrado. Acho que é isso. Também estou muito em débito mesmo com a minha produção científica, né, mas concordo com vocês, é importante. Kelly, a gente se reuniu sobre a revisão sistemática sobre o tema, não foi? Foi, nós falamos. Isso, já começou a... Sim, já levantei, já estou levantando os artigos. Na verdade, eu tenho que apresentar meu projeto para a disciplina que eu estou fazendo na próxima semana, e aí acabei fazendo uma revisão e aí vi que seria interessante fazer essa outra, né, da qual eu estou falando agora. Certo. Então, a minha proposta é tentar fazer esses 3 aí até a conclusão do meu tempo. Excelente, excelente. Quando é que você conclui o seu período? Então, eu entrei em setembro de 2000, né? E aí eu não sei como é que está esse calendário da UNB. O calendário mudou todo. De qualquer forma, vamos adiantar, Kelly. Eu estou andando, né? Assim, com 3 artigos são factíveis, vamos seguir adiante. E aí, assim, eu realmente tô perdida quanto ao tempo de limite, né? Tanto para a coleta quanto para a defesa. A coleta não, a coleta eu já estou com os pacientes meu N, né? Manda um e-mail para a Bruna do programa de pós-graduação, só para ela confirmar contigo qual que é o teu período limite, qual que é o... Para a defesa, né? Teu deadline. Isso. Tá bom. Tá bom, porque assim, o engraçado é que eu estou no 4º semestre, né? Estou fazendo assim, o 4º período de disciplinas e ele acaba em maio, mas aí, né? Não sei quando é que isso tudo vai se concluir. Por causa da pandemia ficou tudo bem diferente, tá bem? Tá, joia.
Então tá bom. Doutor Faez, licença. Kelly, eu liguei essa semana, a gente está no segundo semestre de 2021, referente ao segundo de 2021. Ele Uhum. maio. Isso. Conta, quando você entrou, mestrado, 2 anos você tem para terminar. E aí, o primeiro de 2022 começa depois de maio. Então, nós estamos praticamente uns 5 meses atrasados. Entendi. Fê, então... Eu fiz a previsão de vagas para novos alunos do primeiro semestre, do primeiro semestre de 2022. Eu fiz a previsão de vaga agora, que eles vão julgar os projetos a partir de abril. Uhum. E devem entrar em maio ou junho. Você entrou quando, Kelly? Eu entrei em setembro de 2020. Aí, o que acontece? Eu entrei de imediato, porque eu tinha a opção de começar no semestre seguinte. Entendeu? Mas você foi matriculada no segundo semestre de 2020. No segundo, não, porque aí era o primeiro, né? Mas aí você conta 2 anos, você tem que defender esse ano, então. Eu tenho que defender esse ano. Eu só não sei se é até setembro, né? Eu pretendo defender em setembro, outubro desse ano. O que eles me falaram, doutor Faez, é que, assim, para a UNB, por exemplo, o meu, eu teria que ser julho de 2022, mas o semestre vai estar atrasado. Mas a UNB, eles falaram que, assim, isso conta para fazer as disciplinas, mas a gente tem o prazo para ser cumprido do prazo que a gente entrou. Então, manda um e-mail que aí ela olha o seu caso mesmo, porque aí, se você precisar desse período que está em atraso, você tem que pedir uma autorização para entrar nesse período atrasado, vamos dizer assim. É tipo é o que a gente, não sei se é o que a gente estava conversando, doutor Faez, sobre a prorrogação, né? Não, eu não faço, a gente tem 11 anos que eu participo do programa de pós-graduação, eu nunca pedi prorrogação, não vou pedir. Então, não, vamos seguir adiante. Assim, a minha intenção também não é pedir, não. Eu só não sei se eles... eu tenho que ver minha situação em particular, mas... Vou ver lá. Manda um e-mail para o programa de pós-graduação que ele te orienta direitinho. Qual que vai ser nosso limite. Tá bom. Mas eu muito pretendo obrigado. Até setembro. Isso, vamos adiantar. Acelera aí, adianta aí. Tá e agora a Dani, nossa última aluna de mestrado. Vou compartilhar aqui a tela. Esses são os projetos de artigo. Esse é o primeiro, que é o meu projeto de artigo da minha tese de mestrado, né, que é o desempenho aditivo no ruído, cognição e qualidade de vida. Eu estou na fase de coleta de dados, eu já tenho 9 pacientes com tudo coletado, e tem uns 2 ou 3 que tem os questionários, mas faltam fazer o hint, que essa que tem sido a minha dificuldade de trazer eles para fazer o hint, mas está andando, e assim, coloquei até uma meta, talvez um pouco até audaciosa, mas de até junho, tentar fechar todos esses idosos desse primeiro projeto. Meu projeto de revisão sistemática, eu decidi focar no desempenho auditivo. Por quê? Porque eu fiz uma breve pesquisa e já tem artigos de revisão sistemática tratando da parte da cognição e também falando sobre qualidade de vida, mas especificamente em idosos sobre desempenho auditivo, e aí eu vou tentar focar no desempenho auditivo no ruído em específico. Eu não encontrei nada, então eu achei interessante a gente fazer a revisão sistemática voltada para esse aspecto da pesquisa, para a gente tentar entender quais são os testes que estão sendo utilizados, como é que é o desempenho desses idosos, para a gente ter um parâmetro. E um terceiro foi que surgiu, né, a ideia de fazer também, que é uma proposta diferente, que foge um pouco, porque seria
um artigo teórico de caráter mais bibliográfico, falando um pouco sobre os aspectos bioéticos do implante coclear em pacientes idosos com demência, porque né, um dos focos da minha pesquisa é esse, né, a gente verificar se tem algum paciente que tem alteração cognitiva ou que tem demência, e a tendência é que esses pacientes cheguem na clínica, né, pacientes super idosos, com alterações cognitivas, e aí a gente trazer uma discussão mais para o campo da bioética sobre autonomia, capacidade pessoal, tomada de decisão desses indivíduos, apesar de com demência, né, seria um artigo teórico argumentativo de que eles têm a capacidade de ter essa tomada de decisão e decidir por fazer um implante coclear. E esses dois estão em fase de construção, de pesquisa. Então, os meus projetos são esses. Ô, Daniele, eu gostei muito dos três. Estão super interessantes. Tem que seguir adiante com a revisão sistemática sobre implante coclear em muito idosos. Adiantar logo a tua coleta de dados do teu projeto de dissertação de mestrado. É excelente, está tudo bem. E essa ideia de publicar sobre idosos com demência, reabilitação auditiva e aspectos bioéticos, achei super interessante. Eu acho que você tem que investir mesmo nisso, porque é uma área bem inovadora, uma área super avant-garde e do interesse de toda a comunidade científica.